espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Obrigado a todos que têm deixado um like. Agora é a hora de você ir lá e apertar esse sininho, porque você vai gostar muito. Pode apertar o joinha lá que você vai gostar desse capítulo, tá muito bonito, aleluia. E não esquece de compartilhar com mais pessoas, ajude a gente a crescer, ser conhecido, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Ontem eu percebi que eu falei muito rápido. Eu fico querendo encurtar o vídeo para não ficar muito tempo tomando o tempo de vocês, mas acho que vocês têm 10 minutos aí para dar para o Senhor, né? Eu não vou correr tanto dessa vez como eu corri ontem. Eu achei que eu falei muito rápido, aí toda vez eu fico me policiando, tentando achar o melhor discurso, a melhor velocidade, para que vocês realmente absorvam completamente essa palavra. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 11, a primeira vitória do rei Saul. Havia um amonita chamado Naás, e sabe o que ele fez? Ele cercou a cidade de Jabes-Gileade, que fora o lar daquelas 400 virgens que nós já falamos no outro capítulo ali, cujos pais foram mortos por não participar da guerra civil contra Benjamim. E a mão dela foi dada aos benjamitas restantes para que a tribo não fosse exterminada. Eu já contei essa história aqui, portanto não vou contar novamente. Saul reuniu guerreiros de Judá e Benjamim e lutou contra eles. E sabe o que aconteceu? Obteve uma grande vitória. Passou então a ser admirado pelo povo, a ponto de renovar a autoridade dele como rei em Israel. Versículo 1 já nos conta isso. Queriam até matar aqueles que questionaram a autoridade dele como rei. Versículo 12. Mas Saul não permitiu e disse: hoje ninguém mais vai ser morto nesse lugar, porque nesse dia o Senhor trouxe libertação para Israel. Versículo 12. Entenda uma coisa, meu irmão, que uma autoridade instituída por Deus só pode ser reconhecida verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Não é por ameaças e não é tirando a vida de ninguém. Você não vai convencer ninguém de que precisa receber o Senhor como Senhor e Salvador com ameaça. Olha, se você não fizer, eu vou bater na sua cara. Não é assim, não é ameaçando a vida. Não, nós temos que fazer tudo com amor e dirigidos pelo Espírito Santo. Vemos então que Saul, ele tinha um bom coração, porque ele não quis se vingar dos seus irmãos israelitas que não o apoiaram. E ele reconhecia que a vitória não era dele, mas sim do Senhor. Verdadeiramente, o reinado de Saul começa mostrando que Saul, ele tinha um bom coração, ele tinha um coração obediente, ele ainda não tinha se enchido de vaidade, ele não tinha se enchido ainda de poder. E isso aos poucos vai começar a corroer o coração de Saul, como a gente vai ver. Ele disse: venham, vamos todos a Gilgal e nós reafirmaremos o reino de Deus. Ele era bem intencionado. Versículo 14. Gilgal foi a cidade onde se iniciou o regime teocrático em Israel. Josué 5:15, e agora na mesma cidade começa o regime monocrático, ou seja, aonde se iniciou o regime da teocracia, a dominação pelo Senhor, agora vai começar a monarquia, que é uma autoridade mais vinda por homens, monárquica, de rei. Amém? Assim todo o povo foi para Gilgal e proclamou a Saul como rei na presença do Senhor. E ali eles ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Aleluia! Esse capítulo nos mostra que Israel estava voltando a ser unido como uma nação única. Os corações estavam gratos, estavam postos unicamente no Senhor. Havia sido um propósito de Deus que estava sendo alcançado. Noás achava que ninguém viria socorrer a cidade, porque ele sabia que eles estavam vivendo desorganizadamente, mas foi surpreendido pelo ataque dos israelitas. Isso nos ensina que Deus só nos coloca em situações nas quais o Senhor já tem tudo preparado para nos livrar.
Amém? O Senhor não vai colocar você numa situação da qual Ele não possa te livrar. A ira de Saul, ao saber que estavam maltratando os seus irmãos, trouxe a ele, pelo Espírito do Senhor, a força para trazer justiça e para dar liberdade àquele povo. Então, esse sentimento de querer ajudar os irmãos fortaleceu a Saul. A ira, quando ela é canalizada contra o pecado ou contra a injustiça e contra os maus tratos a alguém, não é errada. Quando essa ira é contra aqueles que afrontam ao Senhor, mas não é uma ira para matança, não é uma ira de vingança, é uma ira de amor, é uma ira que se compadece daqueles que estão sofrendo na mão dos tiranos. Então, quando a injustiça ou o pecado te deixarem irritado, pergunte a Deus como canalizar essa ira para você derrotar seus inimigos, e Ele te encherá de força por meio do Espírito Santo para derrotar seus inimigos, os inimigos desse evangelho, todos os demônios, todas as potestades, todas as hostes da maldade que se levantem contra o povo escolhido do Senhor. Canalize a sua ira contra os demônios, contra as potestades, contra os principados, contra todos aqueles que querem cegar e impedir que as pessoas vejam a glória do Senhor na vida delas. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Esse capítulo foi bem curto, mas eu creio que essa primeira vitória de Saul vai nos ensinar muitas coisas. Vai mostrar que a mão do Senhor estava com ele. E quando você é dirigido pelo Senhor, quando você se deixa dirigir pelo Espírito Santo, todos os seus inimigos caem por terra e o Senhor te dá livramento contra todos eles. Amém? A gente volta amanhã com 1 Samuel, capítulo 12, que vai nos ensinar a servir e a temer somente ao Senhor. Um abraço em Cristo Jesus, fique abençoado. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada